A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça, enviando uma saudação a todos os eleitos de Deus, as pedras que vivem, aqueles que têm um chamado santo, uma vocação celestial. Sou seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo, e eu tenho hoje uma palavra para o seu coração. Nós estamos estabelecendo a partir de agora uma cadeia de oração, uma cadeia de comunicação, de esperança diária, através deste programa evangélico e cristão. O apóstolo São Paulo, quando escreve à igreja dos Filipenses, ele traz uma palavra no 4º capítulo, versículo 13, que faz parte da vida comum do povo de Deus. Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, é preciso que você saiba que para você ter esta capacidade e a ousadia e a intrepidez de dizer que você pode todas as coisas, você precisa de ser fortalecido por Jesus, naquele que me fortalece. E o que é ser fortalecido por Jesus? É tê-lo como Senhor e Salvador. É reconhecer a sua incapacidade, porque Paulo não disse eu posso no meu músculo, no meu muque, na minha forma de comunicar. Ele disse eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cristo vai transformar você. Certamente você que sofre para viver, você que se sente hoje acovardado, você que se sente incapacitado, curvado pelos problemas da vida, se você hoje der ouvidos à voz de Deus, Ele fará você uma pessoa tão poderosa que você vai dizer, eu posso todas as coisas. Você pode vencer o pecado, o alcoolismo, a droga, as lutas profissionais, as guerras existenciais, você pode tudo. Você não é mais uma pessoa incapacitada, não é mais uma pessoa impotente para com a vida. Você pode, porque Cristo te fortalece. Hoje é terça-feira e eu quero lhe lembrar que nós temos hoje escola bíblica, 10 da manhã, com o bispo Daniel. Todas as terças-feiras temos esse trabalho. E amanhã, 7h30 da noite, nós teremos um grande encontro. A Igreja Cristo Vive está se manifestando com autoridade apostólica e profética para dar uma resposta a tudo aquilo que o povo de Deus efetivamente precisa, que é a verdade. Houve uma jornada de fé da religião institucionalizada no Brasil que não veio trazer nada a não ser a maldição de uma cruz, um ícone de idolatria, ou um sangue de uma relíquia, ou uma estátua de um pontífice. Mas Jesus chegou à sua vida para lhe fazer livre, para fazer você poder dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amanhã à noite, um grande encontro de fé, Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá, rua paralela a Cândido Benício, próximo da 28DP. Eu quero que você venha, eu quero que você veja o que Deus tem preparado para a sua vida. Vamos agora ao altar. Meu telefone é 021 3017 9090. Ligue para nós. Nós vamos cuidar da sua vida. Eu volto. Eu vou lhe mostrar agora. Então, como é que chegou à conclusão que Pedro era papa? Começou da onde? Primeiro, papa não está na Bíblia. Papado não é cristianismo. Quando nasceu isto aqui? Nasceu em 3 passagens bíblicas, porque originalmente a igreja de Roma usava a Bíblia, lá atrás, há centenas de anos. Então o que é que diz João 1,42?
Levou Jesus, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. Então começa aqui. Cefas quer dizer o que do original grego? Rocha. Então, quando eles estudaram essa questão, disseram: não, a nossa rocha sobre a qual a igreja está institucionalizada é Pedro. Eu vou lhe dizer mais: aquelas ossadas que estão em Roma dizendo que é de Pedro, não são de Pedro. Pedro nunca foi a Roma. Só para você saber disto. E depois, a segunda passagem bíblica, João 21, 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Versículo 17. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se, lhe fora dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas estas coisas, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Então eles disseram que quando Jesus disse a Pedro: Pedro, tu és rocha, e lhe deu a incumbência de apacentar as ovelhas, que ele então era o primeiro papa. Mas existe uma primeira passagem que é fundamental no nosso conhecimento, porque quando foi criado o papado, Pedro Papa, Papa Pedro, isto nasceu de um outro contexto ainda mais forte, que foi Mateus 16, 18 a 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então aqui começa a discussão. Tu és Pedro. Amado, tem que entender um pouco do original grego para você poder esclarecer o rebanho. Essa palavra Pedro, Cefas, vem de uma palavra grega Petros, que quer dizer pedrinha. Então disse: olha, você é Petrus, você é pedrinha. Depois Jesus disse: mas sobre esta Petra, esta rocha, que era a pedra angular, que era ele disse: eu edificarei a minha. Então Jesus não disse: tu és Pedro infalível. Bem, Pedro já tinha mentido 3 vezes, negou Jesus, por isso ele perguntou 3 vezes: você me ama, você me ama, você me ama? Porque ele tinha negado. Então Pedro mentiu, Pedro negou, Pedro traiu, e agora ele seria a base da igreja? Quando Jesus disse: eu sobre esta, ele não disse sobre essa, ele disse sobre esta. Tu és Petrus, tu és pedrinha, eu sou Petra, eu sou a pedra angular, e sobre esta pedra eu edificarei. O Senhor disse: eu edificarei, sou eu, Jesus, eu vou edificar a minha. E disse: na minha as portas do inferno, os poderes do inferno não prevalecerão. Então, meu amado, versículo 19 diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Oh, apóstolo, está aí. Por que Roma usa as chaves? Porque o poder infalível de Pedro, ele liga e desliga. Você sabe que ligar e desligar você também pode fazer isso? Porque ele diz que o poder da concordância pode ser usado por nós. O que nós ligarmos em concordância aqui na terra será ligado nos céus. O mesmo poder que Deus deu a Pedro, deu a você e a mim. Ele não disse: você é Petra. Ele disse: você é Petrus. E quando Jesus disse isso, ele estava nos dias da sua carne. Ele era o Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne. Ali ainda a igreja de Jesus não tinha sido institucionalizada, porque a verdadeira igreja começou com o apóstolo São Paulo. Então dizem em Mateus 16, 13, indo Jesus para o lado da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Eles não tinham noção sequer quem era Jesus. Filho do homem, Jesus Cristo, nos dias da sua carne, era o Filho de Deus, era o próprio Senhor. Eles não sabiam quem era Ele. E disse no versículo 14:
E responderam: olha, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. Versículos 15: mas vós, continuam, quem dizeis que eu sou? Versículo 16: respondendo Pedro: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Versículo 17: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Então o Pai revelou que quem era a pedra da igreja, a pedra angular, era Jesus. Então esse versículo 18 tem que ser trabalhado no coração e na mente popular, porque tu és Pedro, tu és Petrus, tu és pedrinha, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Então eu gosto muito, amado, que você tenha consciência do que é ensinado neste altar como revelação. Ele disse a minha, ele não disse a igreja de Pedro. Aquele trono chamado trono de Pedro está equivocado. Pedro mentiu, Pedro enganou, Pedro não tinha capacidade nem estrutura nenhuma para ser uma pedra de uma igreja. Disse a minha igreja. Então a religião católica fez o mundo pensar que Deus ia edificar a igreja dele sobre uma pedrinha. Mas olha, insisto com esta ideia, ele está dizendo aqui a minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja sobre esta pedra. Ele não disse: eu vou querer uma monarquia absoluta, com um homem com poderes ditatoriais, de super-homem, de anticristo, que ele nunca erra. Nunca erra. Puxa, só temos visto erros ao longo da história. Portanto, o que eu quero agora lhe dizer, e que é tão importante, é que uma edificação da igreja não é algo físico, não é feito com homens, não é feito com cimento, não é feito com tijolo, nem é feito com mármore. Igrejas são vidas, amado, igrejas são mentes, são seres, são vidas. Portanto, quando se pensa na igreja, não se pode pensar de outra forma. Igreja, eclésia do grego, não são paredes. Isto aqui tudo passará um dia. Igreja, você, sou eu, somos vidas, seres pensantes, somos a imagem e a semelhança do Senhor. Então, o que aconteceu? É que em 2 Tessalonicenses 3:2 diz que homens perversos e maus, começaram a distorcer a palavra, e em vez de edificar vidas, começaram a edificar catedrais pelo mundo todo. E hoje nós temos uma pequena fortuna de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares, de euros, portanto o dobro em dólar, do que dólar. Isto, o que é conhecido da fortuna, a ostentação, que nunca pensaram em vidas nem em ninguém, meu amado. Quando um papa disse: vamos vender um pouco disso aqui para dar aos pobres, mataram-no 34 dias depois, João Paulo I. Então, meu amado, a igreja se edifica com materiais espirituais, porque a igreja é espiritual. No livro de Hebreus 12, diz a palavra no ponto 3a, 12:22, diz assim: tendo chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, olha, esta é a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Olha a obra que Cristo fez na tua vida para você ser igreja. O teu espírito é justificado e perfeito, não precisas de mais nada, estás completa em Cristo Jesus. Assim tu és igreja. Então você imagina que um espírito aperfeiçoado veio agora a público, um dos cardeais da África do Sul, e disse: pedofilia não é crime.
Pedofilia é uma doença, temos que tratar o pedófilo, mas não castigar. Ah, é? Quer dizer que então quando um homem se insurge contra uma criança e a vitupera, isso não é crime. É crime se fosse pobre, mas como é padre ou cardeal não é crime. Amado, é muito mais grave o que existe hoje oculto na igreja de Roma do que se está imaginando, amado. É muito mais grave. Espíritos justos aperfeiçoados. Então nós somos a igreja do Senhor. Tu és a igreja. Tu és um espírito justo. Por isso é que Jesus disse: a minha igreja. E pela igreja ele deu a sua vida. Então a igreja noiva do Senhor não pode ser uma instituição onde há homossexualismo, onde há pedofilia, onde há roubos, onde há perseguições, onde há mortes. Porque isso chama-se a grande meretriz. Olha como é que Jesus se referiu à sua igreja, aquela que ele deu a vida, aquela pela qual ele derramou o seu sangue. Ele disse: eu quero apresentar para si mesmo uma igreja gloriosa. Não uma igreja que manda matar pessoas, uma igreja gloriosa. Não uma igreja da Santa Inquisição, não uma igreja que manda queimar pessoas, não uma igreja que manda queimar bíblias. Disse: uma igreja gloriosa, sem mácula. Roma, o que tem mais é mácula, mano. O que tem mais é mácula. E eu vou dizer, esses milhões de jovens estão sendo assediados para uma grande jornada, mas saia de lá, pá. Essa igreja foi condenada e o livro do Apocalipse confirma isto. Não seja cúmplice com os erros dos outros, nem tome parte dos flagelos. Eu vou lhe ler daqui a pouco. Então eu disse: uma igreja sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas uma igreja santa. Uma igreja sem defeito. Amado, eu estou nisto há 34 anos, lutando para que a igreja seja esta igreja santa. Pastor, o senhor não erra? Erro. O senhor não é humano? O senhor também não é pecador? Sou igual a qualquer pessoa. Mas a minha luta para que a igreja seja uma igreja santa, meu amado, eu já tive que perder muita gente amiga, mas para defender a santidade da igreja e a igreja não ter máculas nem rugas, me tem custado a vida. A igreja gloriosa não pode ser uma igreja fora do contexto bíblico, cheia de erros, de pecados, de absolutismo, guerra de poder, que fez um papa como foi este senhor, o último Ratzinger, dizer: não aguento isto aqui, eu vou para a reforma, eu vou me enclausurar, eu vou ficar escondido, eu vou ficar em oração. O novo disse: o carnaval acabou. Guerra de poder, pedofilia, homossexualismo. O que disse o cardeal emérito de São Paulo, Dom Cláudio Umes? A igreja não funciona mais. Quem disse isto foi um cardeal ontem. A igreja não funciona mais. Pois não. Por isso é que em 1525 houve uma reforma. Então, pastor, como é que é uma igreja? Como é que se tem que fundamentar uma igreja? 1 Coríntios 3:10 diz a palavra do Senhor aí, ponto C e 11: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele o fundamento. Porém, cada um veja como edifica. Está dando a responsabilidade aos líderes das igrejas. Depois ele diz no versículo 11: ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto. Qual é o que já foi posto? Jesus Cristo. Então, mas a igreja não lançou Pedro como fundamento, contrariando Deus. É por isso que Dom Umes disse: a igreja não funciona. É por isso que o Papa disse: isto aqui é um carnaval. Eu lancei o fundamento. Pedro não é fundamento. Nossa Senhora não é fundamento. Os dogmas papais não são fundamento. Ele diz: ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto
Ele diz: não é Petrus, é pedra, é rocha, é Jesus. Então o fundamento que foi posto em Jesus Cristo não era o fundamento de Jesus Cristo de Nazaré nos dias da sua carne. Você sabe, Jesus Nazaré nos dias da sua carne era o véu. Em Hebreus 10, 19 e 20 diz: tendo pois intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, aquele Jesus que foi crucificado, que foi cuspido, que foi chicoteado, que andou, sabe, no meio do povo, esse era um véu. A carne dele era um véu. Ou seja, Deus se vestiu de um véu, que era o seu próprio corpo. Mas a Bíblia diz em Romanos 7,4: assim, meus irmãos, também vós morreis relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, esse véu, para pertencerdes ao outro, a saber, aquele que ressuscitou. Então, na realidade, nós não temos mais um véu. O véu se rasgou de alto e abaixo. Nós sabemos que naquele Jesus de Nazaré era um véu, era um corpo, era carne. Mas a Bíblia diz: fostes chamados para pertencer ao ressuscitado. Então, o fundamento da igreja já está posto. O véu morreu, mas o ressuscitado está presente. Por isso é que ele disse em Mateus 16, 18: eu te digo que às vezes sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Amado, o inferno entrou há muito tempo na igreja de Roma. A pedofilia, o homossexualismo, o problema de desvio de dinheiro do banco do Vaticano, as guerras pelo poder, a cúria romana, é o inferno dentro da igreja. Então, o fundamento é Cristo, o ressuscitado. Não se pode edificar sobre outro, sobre Pedro. Então eu acredito, amados, que usurparam. A igreja de Jesus Cristo foi usurpada. A Bíblia diz: nós temos um que é o ressuscitado. A igreja de Roma diz: não, nós temos um que é Pedro. Então quem foi que definiu isto para a igreja? O apóstolo São Paulo. Ele diz: eu, como prudente construtor, entendi a separação entre o véu, a carne e o ressuscitado. Muita gente hoje em dia quer construir a igreja sobre o véu. Jesus sacrificou, eu sacrifico. Jesus sofreu, eu sofro. Jesus jejuou, eu jejuo. Mas isto é o véu. Não é sobre esse Jesus de Nazaré que a igreja tem o seu alicerce, é sobre o que ressuscitou. Então é importante que a igreja seja edificada de forma correta e bem edificada. Então, esse sistema religioso que edificou sobre Pedro tem uma condenação. Olha como é que diz o Apocalipse 18: depois destas coisas vi descer do céu um outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu. Isso já está profetizado, já caiu. Não adianta mudar um, botar o outro. Já caiu, caiu a grande Babilônia, porque se tornou morada de demônios, covil de toda a espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Você sabe onde é que está esta imundícia toda? Na pedofilia, no homossexualismo, na distorção da Bíblia Sagrada. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa, lembrando as palavras de Paulo. Diga comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Você só vai poder tudo se Jesus for a força da sua vida, se Jesus for o Senhor da sua vida. Reconheça-o, receba-o como Senhor e Salvador, e você vai encontrar forças e vai descobrir uma pessoa que você não conheceu até hoje, que é você mesmo. Em Cristo você será mais do que vencedor. Quero lembrar-lhe que amanhã à noite, 7h30 da noite, um grande encontro de fé, um grande encontro de esperança aqui na Cristo Vive, Rua Maricá 320, no bairro de Jacarepaguá, próximo da Praça Seca, 28 DP, 100 metros, você vai encontrar a grande catedral.
Aqui é uma embaixada do reino. Aqui você conhecerá a verdade libertadora. Aqui você acabará com a escravidão espiritual que muitas vezes a religião impõe sobre as pessoas. Esta é uma igreja libertadora. Esta é uma igreja que ensina a sonhar. É uma igreja que ensina a realizar. Eu volto amanhã. Em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, da minha amada esposa Bispa Roxana, de todo o governo da igreja, minha filha querida, pastora Cristiana, nós dizemos graça e paz. E que esta mensagem de hoje esteja agora germinando em seu coração e dê muitos frutos para a glória do Senhor. Graça e paz. Creio numa igreja firmada na palavra de Deus. Creio numa igreja que influencia seu estado, seu país, sua cidade. Creio numa igreja que tem uma palavra para mudar o mundo. Uma palavra de fé. Uma palavra de esperança. Uma palavra que transforme pessoas e situações. Uma igreja que louva ao Senhor acima de qualquer coisa. Uma igreja em que as pessoas são valorizadas. Em que todos se unam para receber conhecimento bíblico. Uma igreja que todos chamam a minha casa. Uma igreja que prepara pessoas para viver esta década vitoriosamente. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.